Vamos lá, salve, salve pessoal. Muito boa noite aí, tá? Acho que é um horário que eu tô conseguindo gravar aqui. Essa correção da prova da Prefeitura Municipal de Vitória, banca FGV, a parte específica de educação física, tá, galera? Então, assim, a parte específica começou a partir da questão 20, mas com algumas questões de conhecimento pedagógico. Então, eu não vou entrar nesse tema. Vou corrigir a partir da questão 31, que fala especificamente da questão na nossa área, que é educação física, tá bom? Vamos lá então. Questão 31 fala sobre a história da educação física. A história da educação física pode trazer parte do currículo escolar. Por exemplo, pensar em concepções que permeiam a área e sua formação e permite que os alunos desenvolvam outras dimensões do conteúdo abordado para além da prática. E aí ele fala o seguinte, ao comando: a concepção da educação física sob influência higienista está diretamente ligada a... Então, ou seja, o que ele queria saber nessa questão aqui? Para responder essa questão, você tinha que ter conhecimento, né, da questão história da educação física, as tendências higienistas, esportivistas, enfim, aquelas outras questões. Ele misturou algumas questões aqui, só que a concepção de educação física, que fala sobre a influência higienista, é relacionada à questão física e moral. Tá? Então essa questão é bem fácil, que nem foi muito difícil, tá? Então assim, também está no nosso resumo da aprovada, eu coloquei aqui, depois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês aí, e para ficar bem fácil. Então essa questão aqui, ela estava na página 20 do resumo da aprovada, na página, essa aqui ó, página 10, você encontrar o nosso resumo da aprovada, sobre as tendências. E quando a banca fala concepção, a gente precisa ampliar um pouco o espectro, porque ela pode estar falando de tendência e abordagem. Isso é uma questão também que eu falo bastante nas nossas revisões aí, tá? Então você vai ter lá no nosso página 10, resumo aprovado, se você tivesse o nosso e-book, você encontrar essa resposta. Questão 32, ele fala sobre a perspectiva psicomotora. Aí ele fala que a educação física deve favorecer o desenvolvimento do aluno nas dimensões aonde que estava isso, afetivo, motor e cognitivo. Você então conseguiria achar essa resposta também aqui dessa questão na página 20 do resumo do aprovado, onde ele fala lá sobre a questão das abordagens e as tendências, e fala que a característica da psicomotora, quando ele fala em favorecer o desenvolvimento do aluno, ele quer favorecer a parte afetiva, motor e cognitiva. Tanto que lá no começo da questão, no título, que ele fala, ó, frequentemente a educação física escolar é vista pelos demais membros do ambiente escolar como um espaço de prática isento de intencionalidade pedagógica. Então ele fala aqui com uma visão senso comum. Só que aí ele retoma, entretanto, ela apresenta a disciplina contribuições para o desenvolvimento do aluno que vão muito além do movimento pelo movimento. Então essa perspectiva total, afetiva, motora e cognitiva, que é quase uma questão integral aqui, questão integral do aluno. Entendeu? Questão 33. Ele traz um autor aqui, né, Broguet, que fala se dedicou a entender a dimensão cultural que perpassa o universo infantil. Aí ele fala, para o autor, jogos e brincadeiras vão além de simples manifestações despretensiosas do movimento. No sentido de compreender as referências culturais presentes em jogos e brincadeiras numa turma de alunos, faz-se necessário conhecer a sua... Essa questão aqui, pessoal, ela estava especificamente em um artigo, A Criança e a Cultura Lúdica. Eu deixei até aqui ó, nos comentários. Eu posso disponibilizar esse arquivo também depois no grupo do Telegram, que fica fácil qualquer um acessar lá, e no drive de materiais gratuitos também. Esse artigo vem falando da cultura lúdica como acervo dessa criança, entendeu? Então muita gente até poderia confundir cultura corporal, socioambiental, que tem a ver também, mas esse artigo fala, esse autor, ele fala especificamente da cultura lúdica da criança. E então nesse sentido compreender para você compreender a referência cultural presente em jogos e brincadeiras numa turma de alunos, o professor precisa compreender a cultura lúdica, o acervo que esse aluno traz para dentro da sala de aula, tá? Questão complicadinha também. Questão 34. Ele deu uma sequência de itens aqui, né? Força, agilidade, aptidão respiratória e flexibilidade, e pediu para relacionar com as capacidades físicas relacionadas à saúde. Então é uma questão também fácil, não estava tão difícil. Você encontrar essa questão aqui ó, na página 156 do resumo aprovado, que é onde tem as aptidões físicas. Então a gente sabe que a agilidade não é uma aptidão física relacionada à saúde, né? Então a agilidade é relacionada à performance. Então sabendo desse item aqui, força relacionada à saúde,
cardiorrespiratória relacionada à saúde e flexibilidade também. Por isso, gabarito a questão número letra E. Então, também essa questão se encontrava no e-book do aprovado. 35. Comportamento sedentário pode ser considerado fator de risco para inúmeras doenças. Embora não seja problematizado à luz das relações sociais atuais, não podemos deixar de abordar o conceito em questão com os alunos de educação física. Então ele falou que no contexto da transposição didática do conceito para o aluno, qual é a opção que indica a forma mais simples e correta de definição de comportamento sedentário? Você encontrava isso também aqui lá no nosso e-book do aprovado, na página 156, que tem toda a definição de atividade física relacionada à saúde. Então é atividade física realizada quando você está acordado, sentado, reclinado, deitado e gastando pouca energia. Então essa é a definição do conceito de comportamento sedentário. Ou seja, não é totalmente indivíduo parado, atividade que não impacta na homeostasia, pelo contrário, porque lembra, hoje em dia, considerado sedentário, é aquele indivíduo que não pratica determinado nível. Por exemplo, 150 a 300 minutos de atividade aeróbica ou 75 minutos de atividade intensa. Então, tem essa definição, né? Então, a partir dessa definição, ou seja, mesmo aquele indivíduo que pratica um pouco ou atividade que ele está sentado ou deitado ou gastando pouca energia, por vezes também é considerado como sedentário. Gabarito da questão, letra B também se encontrar no nosso resumo aprovado. Questão 36, desculpa. A unidade temática é brincadeiras de jogos na base nacional comum popular, apresenta uma série de objetos de conhecimentos que devem ser desenvolvidos no ensino fundamental. Aí ele fala, sobre a unidade temática mencionada no 6º e 7º ano do ensino fundamental, espera-se o trabalho com o seguinte objeto de conhecimento. Então, isso aqui também você encontrava lá no nosso resumo aprovado na página 71, que vem falando sobre os objetos de conhecimento. É engraçado, pessoal, que eu vi alguns professores até gravando algumas aulas, algumas coisas comentando sobre, se cair jogos eletrônicos não está na questão, não está nos eixos, não é para ser trabalhado. A Prefeitura de Vitória não considera jogos eletrônicos na sua base curricular, mas só olha como é que a banca é capciosa. Ele traz aqui na base nacional curricular. Você está entendendo? Justamente no eixo, porque quem estudou somente pensando naquelas diretrizes curriculares de Vitória, no currículo de Vitória, certamente ele não ia marcar jogos eletrônicos, porque para não incluir. Só que você entende a necessidade de a gente ampliar o nosso leque quando a gente está estudando e ler o comando da questão. Então ele quer com base na BNCC, tá? Que são muito legal também, que você está ali encontrado no resumo aprovado na página 71. 37. Essa aqui eu não marquei também, tá? Com o nosso resumo aprovado. Os jogos de oposição são considerados principalmente estratégia para quê? Para ensinar luta, né? Não é técnico combinatório, nem dança salão, nem ginástica, nem nada. Então, os jogos de oposição são utilizados como estratégia didática, com questão de iniciação, né, dos jogos nas lutas. Tá? Questão 38. O ensino esportivo também, no ambiente escolar, pode ocorrer de diversas formas, tradicionalmente educação física, optou-se por ensino estilo marcadamente centrado no docente, onde o professor dá os comandos, o professor dá o direcionamento, o professor dá aquela orientação. Você achava isso também no nosso e-book resumo aprovado. Tem lá na metodologia dos ensinos de esporte, salvo engano. Tá? Você tinha exatamente aqui essa definição, ou seja, ensino por comando, que é o gabarito, a letra D. Tá? 39, uma questão aqui mais específica, falando de regra. Então assim, gente, eu até falo bastante, a questão de regra, pessoal, não tem jeito. Tem que passar o olho, dar uma lida geral nas regras específicas dos esportes que eles mais cobram, tá? Porque aí você consegue, de fato, acertar as questões. Você já passou o olho na regra, mais ou menos, então quem tem mais vivência com o esporte vai ter mais facilidade. Então ele fala bem assim, a partir do handball, preste a arremessar contra o gol adversário, chance clara de gol. Aí, a bola interceptada por um torcedor que invadiu a quadra. Lembra, estava prestes a arremessar contra o adversário. Então, o que é marcado nesse caso aí? Tiro de 7 metros. Gabarito, letra A. 40. Considera a prática pedagógica a seguir. Aí aqui, na verdade, ele traz como fosse um estudo de caso, né? E pedindo para você analisar. Então, vamos lá. O professor Rubens optou por trabalhar com danças de matriz africana em sua turma dos anos finais do ensino fundamental. Em uma de suas aulas, o docente enfatizou a desconstrução de alguns preconceitos que frequentemente aparecem em relação ao conteúdo trabalhado.
Posteriormente, cada aluno descreveu uma medida de combate a esse tipo de preconceito. Então, você percebe aqui, pessoal, como é que ele chegou nessa questão aqui, ó. Foi bem legal, ó. Cada aluno descreveu uma medida de combate a esse tipo de preconceito. Então, ou seja, o que ele estava procurando aqui, essa medida? Era entender, saber o que era essa medida? Não. O que ele esperava? Ele trouxe um conceito, né? Então, o conceitual já não era. Procedimental tinha a ver com fazer? Não. Motora, nada a ver. Então, o que ele esperava desse aluno? A dimensão atitudinal. Com base nesse conceito, como que esses alunos iriam se portar frente a esse desafio. Entendeu? Então, isso aqui também está no nosso book de resumo aprovado. Na parte que a gente fala principalmente dos PCNs. 41. Sobre o método de ensino esportivo analítico, avalie se as afirmativas aqui são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Parte do princípio de fragmentação. Analítico é aquele detalhado, né? Sim. A aprendizagem esportiva ocorre essencialmente por situações global, não é parte real. Tudo detalhado, falso, né? Então, é considerado de fácil implementação. Sim, porque é tudo em partes, né? Pode acontecer baixa motivação do aluno, já que não incorpora elementos na área de jogo. Exatamente isso, porque quando ele fragmenta as partes do jogo, pode ocorrer isso aí também. Então, o gabarito da questão, letra E, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, também está no nosso e-book, método de ensino dos esportes coletivos. 42. Observe o fragmento. Essa aqui a gente tem praticamente umas 2 páginas só falando de capoeira. Então, quem tem o nosso e-book também conseguiu acertar essa questão. Que fala que a capoeira de Angola é uma arte de matriz africana, cuja história se mescla com a formação do Brasil e sua cultura, e por isso foi formas de alto reconhecimento do papel da população afrodescendente na sociedade brasileira, como também uma conscientização da violência institucionalizada contra a afrodescendência no Brasil. Então esse é um ponto importante. Mesmo que o cara trouxe aqui, o da banca, um artigo específico, mas para quem teve contato com essa leitura, para entender um pouco mais a fundo da capoeira, suas origens, o tipo de capoeira, como que é praticado, conseguiria acertar essa questão. Entendeu? E a gente tem 2 ou 3 páginas, se não me engano, no nosso e-book da aprovado, só falando desse tema. Tá? Muito legal também essa questão que a gente deu aqui na nossa revisão. 43. Essa aqui também achei bem fácil. Ginástica olímpica é frequentemente marginalizada no currículo da educação física escolar. Então ele só argumenta que não tem material especializado para tal prática. Aí ele fala, entretanto, movimentos fundamentais de iniciação à ginástica olímpica e que não demandam de material especializado. Então ele já falou o que ele quer. Podem ser observados nesse cirurgia, então ele está falando o seguinte: qual tipo de movimento que pode ser replicado dentro da escola sem necessidade de material? Então, giro na barra anula, parada de mão, cambalhota na argola, esquece a argola, salto cavalo, estrelinha, troca de barra, esquece. A única questão, a única alternativa aqui que pode ser feita sem utilização de materiais especializados é a letra C, estrelinha e cambalhotas fáceis. Né? Você não precisava nem de ter conhecimento específico, mas mesmo assim a gente tem todo um conteúdo sobre essa questão de ginástica também. Questão 44. Fala sobre Bourdieu e o campo esportivo. Observe o trecho a seguir. Os gostos de classe não são derivações subjetivas acidentais de formas e fruto das motivações conscientes dos atores, mas, em vez disso, se apresentam como um sistema de disposições direcionado consensualmente no sentido de classificar e distinguir, aproximar e distanciar objetivamente indivíduos e grupos do espaço social de possível. Então ele fala o seguinte, ele dá um textinho lá, dá uma crítica, né? E fala que a presença hegemônica do futebol se justifica. Ou seja, na própria alternativa, ele já está tomando um partido, já está tomando uma iniciativa e está dizendo para você que o futebol ele está hegemônico, então ele já está criticando. E ele está querendo só que isso se justifique. Como é que isso se justifica na cultura esportiva brasileira? E a letra D, que é a construção histórica e social em que o futebol foi instrumentalizado para também, mas não só fins políticos. Então essa aqui é o gabarito da questão. Questão bem legal também, tá, pessoal? Então assim, de interpretação, de tentar entender o que o cara estava querendo aqui. 45. Assinale a opção que apresenta uma prática excludente em educação física. Essa aqui é fácil, gente. Então é só tentar
ler as alternativas aqui e tentar entender o que caracteriza uma questão excludente, que é planejar e executar atividades em que os alunos com deficiência façam atividades específicas separadas. Então essa não é a intenção da inclusão na educação física. E as outras alternativas aí servem para revisão, né, pessoal? Vou falar a verdade, estava bem fácil essa questão 45 também. Você tem essa questão sobre educação física e inclusão, no nosso e-book está aprovado também. Quem tá no e-book conseguiu acertar essa questão facinho. 46. A presença do professor designado para o atendimento educacional especializado é cada vez mais frequente nas escolas. Aí ele fala sobre essa ação do professor de educação física e do professor de atendimento educacional especializado. E aí ele quer saber o quê? Como é que esses dois eles trabalham? Qual a interação? Então, ou seja, ele perguntou, fere a autonomia docente? Não. Deve ser com cautela. A letra B, deve ser pautado no planejamento curricular? Perfeito. Em conjunto? Perfeito. Visando percursos formativos possíveis a todos? Perfeitamente. Entendeu? Essa aqui é a mais possível. Mesmo se você desse uma olhada na C, o professor Jair não tem formação específica, esquece. Já. O professor de educação, letra D, é superior ao docente, esquece. Letra E, a educação física já é referência em ludicidade, inclusão. Como assim? Não, totalmente exclusiva, né? Então, questão letra B é o gabarito da questão. 47, outra questão aqui, ó. O professor Alain procura trabalhar conceitos básicos de fisiologia com seus alunos. Em uma de suas aulas, ensinou aos alunos sobre a importância dos batimentos cardíacos por minuto durante uma atividade física. Aí ele fala questão de fisiologia do exercício, né, galera? Então, o que ele estava ensinando aqui? Página 218, no resumo do aprovado, você tem todas essas metodologias, né? Não está falando sobre anatomia, que é plano eixo, nem coordenação motora. Pressão arterial poderia até ser julgar um pouco, mas estava bem na cara aqui, que é só frequência cardíaca, né? Letra E, gabarito da questão. 48. Essa aqui é sobre anatomia. As lições anatômicas são estabelecidas a partir de 4 planos imaginários. Lembra? Plano mediano, sagital, frontal e transverso. Mediano, né? Que divide sagital, frontal e transverso. Bem fácil, né? Axial, lateral, dava por eliminação. Essa questão aqui já dava para resolver. Então, ou seja, afetivo, motor, transcoronais, sagitais, frontais, veja, procedimentais, conceituais, dá por aqui já dá para eliminar e saber que a única resposta correta aqui seria essa: mediano, sagital, frontal e transverso. Esses são os 4 planos, tá? Imaginários. 49. O professor valoriza momentos de avaliação separados, estanques. Por exemplo, teste no meio da prova, bimestre, e teste no meio e prova no final do bimestre. Então ele está próximo de qual tipo de avaliação? Etapista, né? Avaliação por etapas. O próprio tópico da questão que falou. Se no nosso e-book está aprovado, lá você tem essa questão falando aqui sobre avaliação de educação física escolar. 50. Analise a opção que indica o documento mais recente que visa balizar o ensino da educação física nas escolas. Então não é parâmetro curricular, que é o documento mais antigo. Reforma Rui Barbosa, que foi lá no começo, né? Instituiu aquela questão da educação física escolar. Diretriz curricular nacional para a educação infantil também não. Declaração brasileira para atividade física. Rapaz, essa questão aqui foi funda, hein? Então o único documento, gente, é a Base Nacional Curricular. Ela que veio para balizar o ensino também da educação física, é o que está mais atualizado, mais em voga, que a gente precisa ser seguido pelas escolas. Então. 51. Lembrando que essa questão 50 também você encontra lá. A gente tem um capítulo inteirinho só lá no resumo do aprovado que fala sobre BNCC, sobre as questões dos PCNs também. Então tem todo esse direcionamento aqui para você. 51. De acordo com a BNCC, uma professora de educação física que ensina a prática futebol contempla a seguinte unidade temática. Então você lembra quais são as unidades temáticas, galera? Você lembra, né? Jogos e brincadeiras, esportes, né? Lutas, danças e práticas de aventura, não é? E aí o que acontece? Futebol, onde ele está encaixado? Esporte de campo ou de quadra? Essa aqui poderia confundir e eu tenho certeza que muita gente caiu nessa aqui, tá? Então, ou seja, o esporte ele não é um jogo de campo ou de quadra. Ele é de invasão ou territorial, porque é onde você precisa conquistar e invadir o território do outro, né?
A gente tem essa definição bem detalhada lá no resumo aprovado do e-book. Quem tem o e-book, eu vou reforçar. Eu estou sendo repetitivo, gente, sabe por quê? Porque das 30 questões específicas, 29 estavam no nosso e-book. Então, assim, a gente vem fazendo esse trabalho ao longo de anos e para mapear como o comportamento de cada banco. E o padrão vem se repetindo. Então, assim, a gente montou um material muito específico, muito direcionado, muito detalhado para você, assim, chegar em condições totais de resolver qualquer questão de prova. Tá entendendo? Então, por isso que eu estou tendo, às vezes, estou sendo repetitivo. Vamos avançar aqui. 52. A Base Nacional Curricular estabelece algumas competências específicas para a educação física e ensino fundamental. Aí está pedindo para você avaliar as competências para a educação física e ensino fundamental. Se inclui compreender o limite da cultura corporal de movimento, seus vínculos com a organização da vida coletiva, planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar a possibilidade, considerar as práticas corporais enquanto potenciais formadores de atletas que irão compor a futura geração. Essa questão estava dada. Era só riscar isso aqui, ó, marcar a letra A e correr para lá. Você conseguiria encontrar isso também lá no nosso resumo aprovado. Tem todas essas definições aqui. 53. Trouxe uma questão aqui, tá? Uma análise, né? Trabalha junto com seus alunos do nono ano, noção de estética e padrão corporal. Alunos do nono ano, viu lá, né, galera? Então, ó, questão muito legal também. Você encontrava aqui na página 50, página 70 do resumo aprovado e a página 72. Tá? A questão 53 está na página 70. Tem exatamente esse ponto aqui. Quando ele fala que você vai tratar essa questão de noção de estética e padrão corporal, isso é uma competência específica de educação física do ensino fundamental. Isso está na BNCC. Entendeu? Gabarito letra A. 54, você encontrava também essa resposta na página 72, nosso resumo aprovado. Algumas eu coloquei aqui, para às vezes a pessoa, quem for pegar esse material e tiver dúvida, tá? Só clicar lá, você vai direto no nosso e-book que está aprovado, quem está com o e-book aí. 54. Seguindo as orientações da BNCC, o professor de educação física trabalha com objeto de conhecimento dança de salão, provavelmente está lecionando nos, veja bem, dança de salão. A gente vê que ele precisa de conhecer um pouco mais de tipo de movimentos, né? Então tem que ter um conhecimento mais aprofundado. Então a dança de salão não poderia ser do segundo, nem do sexto, nem do quinto, nem do quarto. Então é claro que seria do oitavo e nono ano. Isso aqui está diretamente, ó, ele está escrito na página 72 do nosso resumo aprovado, que ele é um objeto de conhecimento do oitavo e nono ano. 55. De acordo com a Base Nacional Curricular, o exemplo de dança ser trabalhado no sexto ou sétimo do ano é o quê? Frevo. Tem específico também, isso aqui assim, não tinha nem por pensar muito não. Tem detalhado na BNCC lá o que é específico. Um dos exemplos de dança a ser trabalhado no sexto e sétimo ano é o frevo. Entendeu? Não é tango, bolero, nem soltinho, nem valsa. Cada um desse aqui tem umas datas, só tem oitavo, nono, sétimo ano, tem quinto e sexto, enfim. Quarto e quinto, na verdade. O sexto e sétimo é o frevo. Questão 56, aí ele trouxe aqui uma questão bem legal, né? Que fala sobre de acordo com o currículo referência de Vitória, a educação, junto com os demais componentes curriculares, deve se basear por uma matriz de 4 saberes. Que são eles: afetivos, cognitivos, motores, psicológicos, planejar, realizar, empreender, avaliar, aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer. Esse que é o gabarito da questão. Letra C. Esse aqui você precisava ter conhecimento específico do documento, documento. Esse aqui sim, pessoal. É o currículo referência de Vitória. Então isso você precisa ter conhecimento, passar o olho nele, que a gente também disponibilizou lá no drive de materiais gratuitos, para quem acompanha a nossa pegada direto aí. Tá? Questão 57. O professor de educação física do nono ano notou extrema dificuldade da turma com movimentos que envolvam estabilização. Aí ele fala assim: na perspectiva de aprendizagem motora, a estabilização não foi devidamente amadurecida. Qual fase? Na fase fundamental. Quando você vai abrindo lá a questão de crescimento, desenvolvimento motor, no nosso resumo aprovado, na página 125, você tem uma tabelinha dizendo em cada fase o que é trabalhado em cada tipo de habilidade, em cada perspectiva de aprendizagem motor, aonde que está a questão da estabilização. Então ele está amadurecido em qual fase motora? Fase fundamental.
Na fase efetiva corporal, rudimentar reflexivo, você tem cada componente. Aí o que eu faço com você? O que você precisa saber? Não adianta eu só falar aqui. Como é que a gente aprende? O gap de aprendizagem é isso. E quando você erra uma questão, você corre lá na parte teórica e corrige. E vê, por exemplo, aqui afetiva, está relacionada a qual fase motora? Corporal, rudimentar, reflexiva. Então é assim que a gente vai aumentando o nosso gap de aprendizagem. Tá? Questão 58. Mais uma questão no nosso e-book. Questão 58. Uma atividade que o aluno fica parado e realiza o movimento de chutar. Uma bola prioriza a habilidade motora de equilíbrio estático. Então, equilíbrio estático e de quando chutar. Qual é a característica de chutar? Qual o tipo de habilidade motora que está envolvido nesse aí? De manipulação motora grossa. É um rol taxativo. Então, assim, não tem... Ah, eu acho, não. Se você for lá e tentar... o nosso resumo está aprovado também. Na página 125 e 126. As habilidades motoras. Tem lá tudo detalhado. Tipo de manipulação motora grossa. Tipo, o que é estabilização fina. Manipulação... Já tem lá, rol taxativo. Chutar uma bola, do jeito que ele está aqui. Parar, chutar é manipulação motora grossa. Beleza, galera? 59 no Brasil, o autor referência no campo de aprendizagem motora é Goltani, né? Isso aqui a gente sabe que é bem tranquilo essa aqui. Então, ele não, CUNS é aquela questão da transformação didática pedagógica, a gente sabe, né? Carmen Lúcia Soares, que é famoso livro aí de metodologia do ensino de educação física. Walter Pratt também está envolvido com isso. E Tafarel também. Então essa 59 aqui foi de graça para mim. E a 60, que é a psicologia do esporte, pode auxiliar na educação física, principalmente com duas especialidades, que são psicologia clínica e psicologia educacional aplicada ao esporte. Tá? Então, pessoal, isso aqui foi a correção, tá, da prova de Vitória. A gente tocou uma toque de caixa bem rápido aqui para a gente conseguir passar pelos temas de uma forma bem rápida aí e não ficar muito grande para você que vem acompanhando com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? A gente vem tentando fazer isso aí, tem diversos outros materiais. O nosso e-book resumo da prova, como é que ele funciona? Você tem acesso tanto no YouTube, nas nossas postagens, ou no link da bio do Instagram. Você consegue acessar, tem todo um sumário lá, ver como é que seu edital está cobrando a questão, como é que está o sumário, por exemplo. Às vezes vem cobrando bem assim, perspectivas didático, perspectivas teórico-metodológicas, é uma coisa. Isso nada mais nada menos que a abordagem pedagógica de educação física. E por vezes pode ser até a tendência também. Então, assim, qualquer dúvida, procure a gente, manda no direct, a gente consegue responder. Por mais que a gente demore um pouquinho a responder uma coisa, mas a gente consegue dar esse retorno para vocês aí o mais rápido possível. Tá? Porque, querendo ou não, a gente também, como a gente trabalha em escola e tem atividade o tempo todo, então, assim, a gente utiliza mais esses tempos de folga, né? Para conseguir dar suporte aí ao máximo, pessoal. Tá bom? Ó, mais uma vez, muito obrigado aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se você que não é inscrito. Dá uma força aí para curtir, compartilha para conseguir chegar mais longe esse conteúdo. E assim a gente conseguir produzir mais e mais para vocês aí. Falou? Mais uma vez, muito obrigado aí, pessoal. Sucesso. E ó, mais uma vez, hein? Quase 100% da prova estava no nosso e-book. Vem com a gente.